pessoal, tudo certo? E você piscou? Eu já tô aqui de novo, né? Rodada no meio de semana é isso. Não dá tempo nem de respirar. A 25ª rodada acabou na segunda-feira. Quarta-feira já começa a 26ª rodada do Cartola, porque já teve jogo rolando aí na terça-feira entre Atlético Mineiro e Juventude. Então mal deu tempo da gente deu o desfecho na rodada, já tem que escalar para outra. E também, né, uma boa oportunidade pra gente deixar para trás essa 25ª rodada aqui, ó. Muita gente ficou pelo caminho. Nós fizemos apenas 48,15 pontos. Uma rodada muito abaixo da média. Falhamos em tirar o Arrascaeta, que era a dúvida, então por ser dúvida eu acabei optando por não colocar ele no time, e aí deu no que deu. Mas a média geral dos cartoleiros também não foi tão alta, ficou na casa dos 44 pontos. Com algumas escolhas que fizemos, desvalorizamos nosso patrimônio, perdemos quase 5 cartoletas, temos 149 cartoletas agora no bolso. Mas foi uma rodada meio atípica que a maioria das pessoas foi muito mal. Se você foi muito bem, deixa aí nos comentários, quero ver a pontuação de vocês. Vai que temos um mito entre nós aqui e não sabemos, né? Mas chega de papo furado e vamos ao que interessa. Vamos para as dicas dessa 26ª rodada. Como eu falei agora, lembrando que são 9 jogos além do Cartola. Atlético Mineiro e Juventude não vale para o Cartola nessa rodada. E vamos começar as dicas pelo gol, né? Com o nosso goleiro Gabriel Brazão dos Santos. Gabriel Brazão em 24 jogos, são 80 defesas no campeonato. É um dos goleiros mais exigidos desse Brasileirão, porque o Santos sofre muito lá defensivamente. Mas se nós pegarmos o recorte, o Santos joga contra o Grêmio em casa. Nos últimos 4 jogos como mandante, o Brazão teve 2 SGs e desses 4 jogos, em 3 passou dos 5 pontos. Numa dessas partidas que sofreu gols, passou dos 12 pontos, por exemplo, contra o Juventude lá atrás. Foi mal só naquele 6-0 pro Vasco, que aí não tinha muita salvação e ainda assim, mesmo tomando 6 gols, fez menos 2 pontos porque fez muitas defesas. E o Grêmio é um time que vem marcando muitos gols fora de casa. Vem sendo um time muito ativo, um time muito ofensivo, mesmo jogando fora de casa. E aí a oportunidade do Brazão, mesmo tomando um gol, é acabar compensando a falta do SG pelo número de defesas, porque pega um time extremamente ofensivo fora de casa. Então por essas questões, Gabriel Brazão é o nosso goleiro. Na zaga, vamos com Gêmeos do Mirassol. No último jogo, mesmo o Mirassol perdendo por 1-0 para o Atlético Mineiro, ou seja, sem o SG, o zagueiro fez 8 pontos. E dos últimos 5 jogos, em 4 ele fez pelo menos 8 pontos. É um zagueiro muito regular, tem uma média de 2 desarmes por jogo, a cada 3 jogos mantém um SG, são 7 em 22 partidas, e já tem um gol, porque é um jogador que aparece lá na frente na bola aérea, na bola parada. Então, por esses fatores, o Mirassol recebe o Bragantino que é um time que vem caindo pelas tabelas, não vem mantendo uma boa regularidade. Por essas questões nós vamos de James, zagueiro do Mirassol. No meio campo é unanimidade, não tem nem muito o que falar. A Arrascaeta do Flamengo, o cara tá demais. Em 22 jogos, são 14 gols e 10 assistências, é o vice-artilheiro do Brasileirão, é o líder de assistências da competição. Não tem o que falar, né? Nos últimos 10 jogos, em 8, passou dos 8 pontos. Jogador extremamente irregular. E o Flamengo, vamos lembrar, faz um jogo contra o Cruzeiro, é o líder contra o vice-líder, o Flamengo jogando em casa, só que o Cruzeiro tem um detalhe, dos últimos 9 jogos, o Cruzeiro levou gol em 7. É um time que vem caindo defensivamente e o Flamengo vem atropelando, principalmente jogando no Maracanã. Então, a Arrascaeta mesmo contra o vice-líder do campeonato, um jogo dificílimo, não tem como deixar de fora, né? Unanimidade porque o cara tá voando. E com a abraçadeira do nosso time, segue ele, Vitor Roque do Palmeiras. Decepcionou na última rodada contra o Bahia, apenas 1,6 pontos, muito pouco para quem vinha numa alta. Tinha até ressaltado que antes daquele jogo que ele ficou no banco, eram 5 jogos seguidos passando dos 10 pontos, mas o Vitor Roque segue em alta. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 jogos em que ele foi titular do Palmeiras, seja em Brasileirão ou Libertadores ou Copa do Brasil, são 8 gols e 4 assistências, ou seja, tem mais uma participação em gol por jogo nesse recorte. E óbvio, o Vitor Roque vai ser titular, o Palmeiras vem com tudo contra um Vasco que é um time muito irregular, já está ali em 12º lugar, vem de alguns bons resultados, 4 jogos sem perder com 2 vitórias e 2 empates, mas é um time que ainda não se firmou e o Palmeiras está de olho, né? Ainda mais que tem um Flamengo e Cruzeiro na rodada, alguém pode ficar pelo caminho, o Palmeiras está de olho no título do Brasileirão, então deve ir para cima, e aí o Vitor Roque, por esses bons números recentes e pelo Vasco ainda não ser um time tão bom defensivamente, tá aí, faixa no braço do Vitor Roque, nosso capitão do time na rodada. E a nossa ousadia da rodada segue no ataque com Arthur Cabral do Botafogo. Nome não tão visado nas últimas partidas, até porque o Arthur Cabral tem deixado um pouco a desejar. Mas vamos pegar o recorte dele no Brasileirão. Em 9 jogos, são 3 gols e 1 assistência. Ou seja, uma participação de quase um gol a cada 2 jogos, que tá ok para um time que tá
ainda tentando se reencontrar. O Botafogo não vem fazendo uma boa temporada, bem diferente do ano passado. E aí tem a questão, né? O Bahia, que é o adversário do Botafogo, é um confronto direto pelo G4. O Botafogo então joga em casa, deve tentar ir para cima para buscar os 3 pontos. E um detalhe, embora o Palmeiras tenha vencido o Palmeiras por 1-0 na última rodada, não tenha tomado gol, foi a primeira vez nos últimos 5 jogos que o Bahia passou sem ser vazado. Antes disso, nos 4 jogos anteriores pelo Brasileirão, o Bahia sofreu gols. E um detalhe, não foi um gol ou outro, foram 11 gols em 4 jogos, ou seja, uma média de quase 3 gols sofridos por jogo. Então você pega esses números do Arthur Cabral, que está relativamente bem. No último jogo válido pelo Cartola, que o Arthur Cabral jogou, foi contra o Bragantino, fez 5 pontos, pouco mais de 5 pontos, sem fazer gol, ou seja, só de média básica. Se ele faz um gol ou dá uma assistência, ele tinha mitado passando dos 10 pontos. Então, ou seja, vamos, né, pegar esses números do Arthur Cabral e o problema defensivo do Bahia, que tem uma das piores defesas do pelotão de cima. Entre os 8 primeiros colocados, o Bahia tem a pior defesa entre os times. Então, por isso, a nossa ousadia da rodada, Arthur Cabral, atacante do Botafogo. E o nosso reserva de luxo também é do Palmeiras, o Flaco Lopes. Postando na dobradinha ali do ataque do Palmeiras, que vem funcionando muito bem, Flaco Lopes e Vitor Roque, um dá assistência para o outro, vice-versa. Flaco Lopes tem 6 gols no Brasileirão e tem um detalhe. A gente falou aqui que o adversário do Palmeiras é o Vasco, mas o Vasco tem uma das piores defesas do Brasileirão. A 5ª pior defesa, com 35 gols sofridos já nesse período. Então, assim, é um time que sofre muitos gols. Para você ter uma ideia, o jogo é em São Paulo, no Allianz Parque. Nos últimos 6 jogos como visitante, o Vasco sofreu gols em 5. A única exceção foi naquele 6-0 contra o Santos. Então, é um time que fora de casa ainda vem sofrendo. E é aquela questão, né? A gente sempre fala que o nosso reserva de luxo, a gente escolhe 4 opções do setor, no caso é o ataque, e o mais barato fica no banco. Então, entre as 4 opções que nós escolhemos, o Flaco Lopes é o mais barato, fica como reserva de luxo. Então, por isso, é a nossa opção Flaquito, o nosso reserva da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira, às 6h59 da tarde. Então, pouco tempo entre ter aberto o mercado para fechar o mercado. E claro, aqui é uma base, é um esboço, a gente sempre fala que de acordo com os noticiários, vamos ter escalações de 3 jogos, ou seja, de 6 times antes do mercado fechar. Então é importante ficar de olho porque uma ou outra, até 3 modificações a gente pode fazer, mas a base é essa aqui. E tá começando um mês novo, né? Outubro tá aí na área e, claro, dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga a Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao Grande Prêmio de Campeão. O campeão da nossa liga esse ano ganha um kit churrasco completo da Ricieri Casa de Carnes, a nossa parceira aqui do canal, a nossa parceira do Cartola. E olha, um kit churrasco para dar inveja, hein? É picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para você colocar o churrasco. E só tem um trabalho, chamar a galera para comemorar esse título com você. E, claro, né, os outros participantes da liga também têm um desconto super especial da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba, falando, eu vim pelo canal do Cartola, eu vim pela Liga Cartola Mágica, ganha 10% de desconto em todos os serviços que eles prestarem. Ah, precisa cortar o cabelo, precisa fazer a barba, quer pintar o cabelo, quer fazer o que você precisar de estética no rosto, eles vão fazer, vão te atender com a maior boa vontade e já ganha 10% de desconto, então não perca tempo, participe da nossa liga para concorrer aos prêmios e, claro, siga a gente nas outras redes sociais também, tanto no X quanto no Instagram. Cartola _mágica _. No Instagram, uma forma mais fácil de a gente conversar, interagir, trocar ideia. Ah, tá em dúvida entre um jogador e o outro, tá com algumas opções, pergunta lá que a gente vai responder, vai trocar essa ideia. E no X, em todo dia de fechamento de mercado, um top 5 com todas as posições, do goleiro ao atacante, passando por reserva de luxo, passando pela ousadia, por capitão, mais opções para você fugir, assim, não gostou das dicas aqui do time, quer outras sugestões? Então lá no X, top 5 de todas as posições no dia do fechamento da rodada. Então é isso, compartilhe o vídeo, liga a notificação aí para você sempre saber quando tiver vídeo novo na área e boa sorte na rodada. Valeu!